Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha irmã, minha amiga. Que bom podermos mais uma vez estarmos aqui nesta quarta-feira para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar de Deus, falar da sua palavra é algo sempre maravilhoso, é algo que sempre nos traz prazer, nos traz alegria. E nós estamos falando de uma carta que fala de alegria, de uma carta que nos induz a pensar com alegria. E é interessante que neste tema que nós estamos falando, né, de grandes servos de Deus, né, de pessoas que nós devemos olhar para os seus exemplos como modelos espirituais. Nós falamos do apóstolo Paulo ontem, e o nosso segundo representante aqui, ou a segunda pessoa que nós vamos falar é de Timóteo, aquele que foi treinado, ensinado pelo apóstolo Paulo. Filipenses 2, 19 a 24 diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, o segundo modelo aqui de servo espiritual que nós temos é Timóteo, o amado filho de Paulo na fé. Timóteo era aquele a quem Paulo tinha com grande estima, alguém que havia sido ensinado pelo próprio apóstolo. Então, Paulo aqui, ele está dizendo àqueles irmãos que quer enviar Timóteo para eles, né? E como Paulo fala com carinho de Timóteo, como fala deste homem que havia aprendido através do próprio apóstolo Paulo. Timóteo era fiel, era confiável em todos os sentidos. Ele estava qualificado para ser um modelo que os filipenses poderiam imitar, olhar para Timóteo e seguir o seu exemplo. Porque Timóteo tinha aprendido do próprio apóstolo Paulo. Timóteo tinha sido instruído e ensinado pelo próprio apóstolo Paulo. E Paulo, então, queria que eles aceitassem Timóteo sem hesitação, né? E por isso Paulo destaca as características pessoais para os filipenses, né? De alguém temperado, submisso, prestativo. Então temos aqui um homem de caráter e com grande caráter espiritual, semelhante ao do próprio apóstolo Paulo, né? Eles andavam juntos, eles caminharam juntos, eram servos fiéis, e Timóteo, assim como nós vamos falar de Epafrodito amanhã, também era um servo fiel. Então, Paulo se colocou ao lado destes homens e colocou estes homens para ajudá-los por causa do seu exemplo. E Paulo então está dizendo à igreja que eles poderiam confiar em Timóteo, que era um homem que tinha muitas virtudes, submisso, servo fiel, um verdadeiro escravo do Senhor, tinha uma vontade sacrificial para o progresso do Evangelho. Então Paulo considerava Timóteo aquele que poderia ser o seu representante legal. Por isso ele o entrega à igreja filipense e diz que a igreja deve aceitá-lo. Lógico que Timóteo tinha suas fragilidades humanas, apesar de sua vocação divina e seus dons espirituais, parecia alguém que com um pouco de falta de autoconfiança, talvez por causa da sua juventude. Por isso Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, o adverte para que ele tomasse cuidado com estas coisas. Então aqui, mas de qualquer maneira,
Timóteo era de fato alguém que Paulo confiava. E como qualquer um, teve vitórias e derrotas, satisfação e decepção, alegria e tristezas. Mas ele atendeu ao conselho de Paulo. Continua nas coisas que você aprendeu e que com convicção, sabendo de quem tem aprendido. Prega a palavra, esteja pronto, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpra cabalmente o seu ministério. Este é um exemplo que nós também devemos seguir de fidelidade, de caráter cristão e espiritual, de um homem que amava o Senhor. Que nós possamos ser como Timóteo, bons despenseiros da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Um forte e grande abraço para todos vocês. Uma palavra de amor, uma palavra